Bom, vamos começar o nosso estudo do movimento retilíneo uniforme. O que é o movimento retilíneo uniforme? Ou MRU, como pode ser abreviado em alguns livros, ou simplesmente MU, movimento uniforme. A principal característica do movimento uniforme é que, nesse tipo de movimento, o móvel percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais, ou seja, o valor da velocidade é constante, ok? Constante, mas também diferente de zero, ok? Outra característica muito importante nesse tipo de movimento é que a aceleração do móvel ela é nula, ou seja, nesse tipo de movimento, o objeto anda numa única velocidade, ele não aumenta a velocidade e ele não freia ou diminui a sua velocidade. Se eu for analisar imagine que um objeto está num movimento retilíneo uniforme a uma velocidade de 10 metros por segundo. Daqui a 2 minutos ele vai continuar. Qual vai ser a velocidade dele? 10 metros por segundo. Daqui a 1 hora, qual é a velocidade desse móvel? Também vai ser 10 metros por segundo. Ou seja, a todo momento ele vai continuar com a mesma velocidade. A sua velocidade vai ser constante. Ok? Então, recapitulando, qual é a característica do movimento retilíneo uniforme? O móvel percorre distâncias iguais em tempos iguais. O movimento retilíneo uniforme ele recebe algumas classificações. Ele pode ser progressivo, quando a orientação, do movimento, é no sentido da trajetória, cresce, positivo. Nesse tipo de movimento, ele é classificado como movimento progressivo. E o movimento progressivo tem como característica que o valor da velocidade ele é maior que zero, ou seja, ele é positivo. Outra classificação é quando o móvel se movimenta no sentido decrescente da posição, ok? Nesse caso, aí, a sua velocidade é negativa e esse movimento recebe o nome de movimento retrógrado, ok? Movimento progressivo, a velocidade vai ser positiva. No movimento retrógrado, a velocidade vai ser negativa. No movimento progressivo, o deslocamento aumenta no decorrer do tempo e a velocidade é positiva. No movimento retrógrado, o deslocamento diminui no decorrer do tempo e a velocidade é negativa. Então, é dessa forma que eu consigo classificar o movimento do objeto. Vamos aí agora para a nossa equação horária das posições, muito importante. Então, a equação horária é dada por essa fórmula aqui. S é igual a S0 mais V vezes T, ok? Onde esse S aqui é a posição final, S0 a posição inicial, V a velocidade e T o instante final ou o tempo, ok? Então vamos analisar aqui, ó. Então tenho aqui esse corredor aqui que está em movimento retilíneo uniforme. Então, se eu pegar aqui esse deslocamento, 10 menos 0 vai ser 10. Esse deslocamento aqui entre o ponto de 10 metros e o ponto de 20 metros, esse deslocamento aqui também vale 10. Entre 20 e 30, se eu for calcular o deslocamento, posição final menos posição inicial, vai dar 10. E aqui também o deslocamento aqui, meu ΔS vai ser 10. Percebam o seguinte, que cada deslocamento aqui igual, de 10 em 10 metros, ele percorre em tempos iguais. Ou seja, ó, aqui essa distância de 10 metros, ele leva 2 segundos para percorrer. Esse deslocamento aqui entre 10 metros e 20 metros, que corresponde a um
ΔS de 10 metros, né? Se eu pegar a posição final menos a posição inicial, né? 20 menos 10, eu vou ter que meu deslocamento vale 10 metros. Então esse deslocamento ele também percorre num tempo de 2 segundos, né? 4 menos 2, 2. Essa posição aqui também é a mesma, tá? Essa distância aqui é a mesma, o deslocamento é o mesmo, entre 20 e 30. Percebam também que ele também percorre essa distância com um tempo igual. 6 segundos menos 4 vai ser 2. Então, cada distância aqui de 10 metros, tá? Ele percorre sempre em 2 segundos. Essa que é a característica do movimento retilíneo uniforme, ou MU, tá? Em alguns livros acha como MU, em outros livros como MRU, ok? Sempre o móvel vai estar com a velocidade constante, e se ele está com a velocidade constante, ele vai percorrer distâncias iguais em tempos iguais. A partir disso aí, nós podemos usar essa fórmula aqui, né? Para saber a posição do objeto num determinado instante de tempo, ok? Vamos ver um probleminha aqui. A função horária de um carro que faz uma viagem entre duas cidades é dada por S igual 100 mais 20t no SI. Então, quando vocês verem essa sigla SI, significa Internacional de Unidades. Então, isso significa que todas as unidades estão no sistema internacional, ou seja, são medidas padrões. Então, a distância é dada em metros, o tempo é dado em segundos e a velocidade em metros por segundo, ok? Muito bem, então a pergunta aqui, ela é dada essa função horária, determine unidades do sistema internacional: a posição inicial, b, a velocidade, c, a posição final em 30 segundos. Para isso a gente vai analisar essa função horária aqui, tá? Que vai me dar as características do movimento do carro. Muito bem. Essa equação aqui, que é chamada função horária, é semelhante àquela equação que a gente viu, né? De forma mais genérica. Se vocês perceberem aqui, ó, no lugar do S eu tenho um S, que é a posição final. Onde eu tenho aqui a posição inicial, eu tenho um número 100. Então, o que é que isso significa? Significa que nesse móvel aqui, a posição inicial corresponde a 100 metros, tá? Porque, ó, se você olhar aqui na fórmula, quem está na posição do S0, quem está aqui na posição do S0, que é a posição inicial, é o número 100, tá? Então, a posição inicial desse móvel aqui é 100. Não precisa fazer nenhum cálculo, é só observar a função horária. Outra coisa também que eu posso achar só observando a função horária é a velocidade. Se a gente olhar aqui, ó, não precisa eu calcular a velocidade, porque no lugar aqui do V, que significa velocidade, está o número 20, ok? Então, a minha velocidade vai ser igual a 20 metros por segundo. Muito bem, então percebam que essas duas questões aqui eu posso só analisando a fórmula responder facilmente. Agora vamos tentar responder a letra C. Ele quer saber a posição final em 30 segundos. Bom, essa é a posição final e eu vou usar essa fórmula aqui para achar a posição que o móvel se encontra no instante de tempo 30 segundos. Como é que eu faço isso? Simples. Eu vou pegar aqui o 30 segundos, que é meu tempo, e vou substituir aqui na equação. Então, onde tem o t, eu vou colocar o 30. 20t significa que eu estou pegando um valor aqui de 20 e multiplicando pelo valor de t. Então, nós vamos ter, ó, S é igual a 10 mais 20t, t que é igual a 30. Então, eu tenho aqui 20 vezes 30 vai me dar igual a 600. Então, 600 mais 100, 700. Então, a posição final do móvel, no instante de tempo 30 segundos, vai ser de 700 metros. Percebam aqui, ó, que primeiro vocês vão resolver aqui a multiplicação, depois vai somar, ok? Nunca some aqui, ó, e depois multiplique, vai dar errado.
Primeiro aqui na expressão a gente faz a multiplicação, ou se tiver uma divisão, para depois soma e subtração. Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. O movimento retilíneo uniforme é descrito na tabela. Então eu tenho aqui nessa tabela posições, né, do móvel em referidos tempos, ok? Determine a posição inicial e a velocidade do móvel. Ó, a posição inicial vai ser a posição que o móvel se encontra quando eu inicio a contagem do tempo, no caso, no tempo zero. Qual é a posição aqui do móvel no tempo zero? Corresponde a 32 metros, tá? A posição aqui está em metros, né? Então o zero tempo está na posição 32, então eu já boto aqui. Como é que eu vou determinar a velocidade? Eu vou determinar a velocidade usando aquela nossa velha fórmula, né, da velocidade média, ΔS, ΔT, que é aqui, posição final menos posição inicial, dividido por tempo final menos tempo inicial, tá? Então, como o movimento aqui é retilíneo uniforme, tanto faz eu escolher aqui, a velocidade do móvel vai ser sempre a mesma, tá? Então, tanto faz aqui meu ΔS eu fazer aqui, como 64 sendo ponto, a posição final, e 32 é inicial, e o tempo final aqui, tempo inicial, como eu posso pegar aqui, ó, um valor aqui estreito desse intervalo e calcular a velocidade média. O resultado vai ser o mesmo. Por quê? Porque o móvel ele está em movimento retilíneo uniforme. Então significa que ele está com uma velocidade constante que não varia. Então a velocidade vai dar sempre a mesma. Vamos ver isso aqui, ó. Então se eu for calcular aqui, ó, o ΔS aqui, a minha posição final vai ser 64, né? E a minha posição inicial vai ser 32. Então 64 menos 32, eu obtenho 32. Grava esse número aí, 32. Vamos calcular aqui o intervalo de tempo. Tempo final, tempo inicial. Então vai ser tempo final 8 menos 0. Então 8 menos 0, 8. Se eu pegar aqui, ó, 32, que a gente fez a conta, né? Dividir por 8, o valor vai ser correspondente a 4. Então a velocidade vai ser 4 metros por segundo. Como a velocidade eu sei que é sempre constante, se eu pegar aqui, ó, esse intervalo aqui, ó, e calcular a velocidade média, tem que dar 4, certo? Então vamos fazer isso aqui agora. Eu vou pegar aqui minha posição final, eu vou considerar que seja 40, tá? Então 40 menos posição inicial 32, 40 menos 32 vai dar 8, certo? Grava esse número 8. E aqui 2 menos 0 corresponde ao intervalo de tempo de 2. Então, 8 dividido por 2 vai me dar 4, ok? Então, sempre que eu for calcular aqui nesses intervalos, sempre a velocidade vai ser igual, porque no movimento uniforme, a velocidade é constante, ok? Vamos lá, vamos analisar se o movimento é progressivo ou retrógrado. Ó, o que é que a gente percebe aqui? Que se eu for calcular o meu deslocamento, aqui, o deslocamento aqui é 8. Daqui para cá vai ser 16. Se eu continuar, eu vou perceber que o meu deslocamento ele vai aumentando, né, o seu valor. E eu posso perceber também que o valor da velocidade ele é positivo. Então, nesse caso aqui, o meu movimento ele é progressivo, tá? Por quê? Porque o ΔS aumenta no decorrer do tempo e também a minha velocidade aqui é positiva, tá? Encontre a sua função horária do movimento. Olha, como é que para encontrar a função horária do movimento, eu tenho que pegar lá a nossa equação genérica, né? S é igual a SO mais VT. O que é que eu vou fazer? Eu só vou substituir aqui o valor da posição inicial e da velocidade que a gente já calculou. Então, a posição inicial a gente encontrou que foi 32. A velocidade 4. Então, quando eu substituo aqui, eu tenho a minha função horária desse movimento. Então, a função horária vai ser S igual a 32
mais 4t. Então, 32, posição inicial que a gente achou, mais vt, né? V velocidade, que foi 4t. Então, isso aqui é a nossa função horária do movimento. Se liga aí, atenção, né? Mais um conceito aí. Esse conceito fala sobre velocidade relativa. O que é a velocidade relativa? Então, é a velocidade entre dois corpos, né, que estão em movimento. Depende de dois fatores. Se os dois corpos estão na mesma direção e sentido, nós subtraímos as velocidades. Se os dois corpos estão na mesma direção e sentidos contrários, nós vamos somar as velocidades. Então, nesse desenho aqui, eu tenho aqui dois carros que estão aqui na direção horizontal. Então, por exemplo, eles estão na mesma direção, ok? E um está com a velocidade de 10 metros por segundo, o outro com a velocidade de 3 metros por segundo, tá? Isso em relação ao referencial que está observando aqui. Mas se eu tomasse aqui como referencial aqui, a posição aqui do móvel que se movimenta, qual seria a velocidade relativa do carro em relação a ele, ok? Bom, essa velocidade relativa, como é que a gente calcula? Eu estou aqui na mesma direção e o sentido dele é para a direita, ok? Então eles estão no mesmo sentido. Para calcular aqui a velocidade relativa, eu vou subtrair essa velocidade com essa. Então, 10 menos 3, 7. Então a velocidade relativa aqui entre os dois móveis vai ser de 7 metros por segundo. Da mesma forma aqui, ó, outro exemplo. Ó. Os móveis estão aqui na mesma direção e no sentido ambos estão com sentido para a direita ou para a esquerda. Então a velocidade relativa aqui também vai ser uma menos a outra. Agora vamos ver um outro exemplo, né? Quando os corpos estão em sentidos opostos, estão na mesma direção, só que um está num sentido que é o oposto ao outro. Um está indo para a esquerda, o outro está indo para a direita, como se fossem entrar em colisão. Nesse caso aqui, a velocidade relativa vai ser uma soma, tá? Então, se eu quero saber a velocidade relativa entre os dois móveis, eu vou somar essa velocidade aqui com essa, tá? Outro exemplo aí também, né? Que eu somo as velocidades na velocidade relativa é esse aqui, ó. Tá na horizontal e o sentido também é oposto. Um está indo para direita, outro está indo para a esquerda. Então, nesse caso aqui, eu também vou somar as velocidades para achar a velocidade relativa. Vamos ver isso aí num probleminha, né? Muito bem. Dois automóveis A e B de dimensões desprezíveis movem-se em movimento uniforme com velocidades VA 25 metros por segundo e VB 15 metros por segundo, no mesmo sentido no instante t0. Os carros ocupam as posições indicadas na figura, né? Determine depois de quanto tempo A vai alcançar B, tá? Então eu tenho aqui o carro A e o carro B. Para saber aqui quanto tempo aqui A vai alcançar B, eu tenho que saber qual é a velocidade relativa de A em relação a B, tá? Como eles estão aqui ó, na mesma direção e seguindo o mesmo sentido, a velocidade relativa vai ser a diferença entre as velocidades, ok? Então A tem 25 e B tem 15 segundos. Então a velocidade relativa vai ser 25 menos 15, que vai me dar 10. Tá, já tenho a velocidade 10. E para achar o tempo, a gente vai usar o cálculo da velocidade média, tá? Velocidade média é igual deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. A gente tem a velocidade média, que é a mesma velocidade relativa aqui, nesse caso, tá? 10 metros por segundo. Nós temos o deslocamento, que é 100. Para achar o tempo, a gente só vai pegar aqui o valor do tempo, né? Manipular essa fórmula, passa o ΔT para cá e a velocidade média para cá, né? Então, eu sei que a velocidade média vale 10, o deslocamento vale 100 e o ΔT fica embaixo. Faça essa manipulação, né? ΔT para cá, velocidade média para cá. Então, a gente vai ter 100 dividido por 10. Logo,
o deslocamento vai dar 10 segundos. Ou o intervalo de tempo que eles vão se encontrar vai ser de 10 segundos. Vamos ver outro exemplo aí. A distância entre dois automóveis vale 300 km. Eles andam um ao encontro do outro com velocidades constantes. Um está com a velocidade de 60 km por hora, o outro com a velocidade de 90 km por hora. Ao fim de quanto tempo eles vão se encontrar? Então percebam aqui, ó, eles estão na mesma direção, só que o sentido do movimento dos dois móveis são opostos. Um está vindo aqui para a esquerda, o outro está vindo para a direita. Então, primeira coisa, vamos ter que encontrar a velocidade relativa aqui dos dois. Nesse caso, como a velocidade, eles estão em sentidos opostos, a velocidade relativa vai ser uma soma de velocidades. Então, eu vou somar a velocidade de VA com a velocidade de VB, tá? Então, vai ser 60 mais 90, que vai dar 150 km por hora. Então, a velocidade relativa dos dois é de 150 km por hora, né? Muito bem. Como é que eu vou calcular o tempo que eles vão se encontrar? Então, eu vou usar a fórmula da velocidade média. Eu já botei aqui velocidade relativa, vai ser igual, ou média, né? É igual ao deslocamento dividido pelo tempo. Então, a gente tem aqui o deslocamento, que é 300, e temos aqui a velocidade média ou relativa, que é 150 km por hora. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou passar o valor da velocidade para cá, tá? Passa dividindo, e o ΔT, que é a nossa incógnita, passa para cá, o outro lado da igualdade, ok? Então, vai ficar aquele 150, que é igual a 300 dividido por ΔT, vai se tornar 2 horas. Porque se eu passar 150 para cá, vai ficar 300 dividido por 150, e o nosso ΔT passa para lá, então o meu ΔT vai ser igual a 2 horas. 300 dividido por 150, 2 horas. Ok, pessoal? Por hoje é só.